Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam bem. O Exupéry é um cara bastante conhecido por ter escrito um dos livros mais famosos de todos os tempos, O Pequeno Príncipe. Tenho certeza que muitos dos senhores já leram esse livro, ou conhecem alguém que leu, ou conhecem algum trecho do livro. É um dos livros mais citados de todos os tempos, com certeza. Só que ao contrário do que talvez algumas pessoas pensem, o Exupéry escreveu outros livros, né? E um dos livros que ele escreveu, bastante interessante, se chama Cidadela. É um livro no qual ele faz diversas reflexões sobre a vida, contando a história de um reino, num lugar bem distante, né, fictício, né, reflexões bastante metafóricas, inclusive. E uma das reflexões que ele faz nesse livro, num dado momento, é uma que diz respeito a um dos fenômenos mais tristes que podem acontecer numa determinada sociedade. E que fenômeno é esse? É exatamente o fenômeno de quando as pessoas que possuem profundas feridas em suas vidas começam a perceber que, ao invés de procurar a cura, elas podem, de algum modo, se beneficiar com essas feridas. E não apenas isso, né? Não apenas se beneficiar por meio de um processo de autocomiseração ou um processo de piedade alheia, comiseração alheia, mas que talvez elas tenham o direito de exigir uma compensação pelas feridas que elas possuem na vida. Obviamente, nenhum de nós está ileso a ter feridas das mais diversas ordens nas nossas vidas, mas eu acredito que a maneira mais natural e sábia de lidar com isso é procurar a cura, ao menos quando isso é possível. Fazendo uma reflexão e aplicando isso para a nossa geração atual, eu percebo talvez um dos motivos do porquê nós somos uma geração cada vez mais adoecida, embora nos gabemos de ser uma sociedade cada vez mais tolerante. Embora nós nos gabemos de ser uma sociedade que cada vez mais respeita a individualidade e as idiosincrasias das pessoas, nós, ao mesmo tempo, somos uma sociedade com pessoas cada vez mais adoecidas espiritualmente. Então, por exemplo, se você chegar hoje para alguém que está acima do peso, por pura negligência, pura, preguiça mesmo, não é uma questão hormonal, um problema grave de saúde, e diz para essa pessoa, por exemplo, olha, eu acho que talvez você devesse cuidar melhor da sua saúde, procurar uma nutricionista, fazer exercícios, regular a sua alimentação, quem sabe até se matricular numa academia, você corre o risco de ser chamado de gordofóbico, porque você está querendo impor um padrão corporal para aquela pessoa que nos é, enfim, cobrado e imposto pela sociedade. Então você tem que ter muito cuidado. Mesmo, né, já sendo muito claro e notória a ideia de que a obesidade muitas vezes acarreta um perigo para a saúde do próprio sujeito, mesmo assim você tem que ter muito cuidado, porque senão você é um gordofóbico que está impondo padrões para essas pessoas. Um outro exemplo. Se você conhece alguém que sofre disso, que hoje é conhecido como disforia de gênero, né? Ou seja, um homem que nasceu num corpo de homem, mas se sente mulher, ou uma mulher que nasceu num corpo de uma mulher, mas se sente homem. Então, se você conhece alguém nessa situação e aconselha essa pessoa que antes de iniciar um processo que a gente sabe que muitas vezes é bastante complicado, né? Bastante complexo, a pessoa às vezes tem que tomar hormônio, muitas pessoas fazem a cirurgia efetivamente, mas se você chega para uma pessoa dessa e fala, olha, talvez antes de você tomar uma decisão tão séria e que na maioria dos casos é irreversível, talvez fosse melhor você buscar um acompanhamento psicológico, talvez uma ajuda psiquiátrica, porque talvez essa sua ferida, ela decorra de outros problemas, essa sua vontade de não querer pertencer ao seu corpo pode decorrer de algum trauma, de alguma circunstância que aconteceu no passado, enfim. Você tem que ter muito cuidado até para dar esse tipo de conselho hoje em dia, porque senão você pode ser considerado transfóbico. Então você perceba que nós vivemos numa sociedade cada vez mais cheia de fobias e de pessoas que, ao invés de procurar curar suas feridas, têm se beneficiado com elas e não apenas isso, têm exigido de alguma maneira ser beneficiadas. Eu vou colocar o trecho de um vídeo que foi encaminhado a mim por um primo meu e na sequência eu volto para fazer algumas reflexões mais aprofundadas nesse sentido. Talvez você foi recompensado para ser um homem fraco e fugir do que acontecia. Talvez você fez isso para evitar conflito, mas o homem masculino não evita conflito. Você foi se tornando uma pessoa que evita conflito o tempo todo, que não expõe sua opinião o tempo todo, por conta de que tipo de convivência, em que época? Vem a questão lá do ensino fundamental, quando um monte de menino que era mais velho que eu virou uma bola de neve e eles começaram a me xingar muito e muito conflito. E aí naquela época eu meio que me acovardei totalmente, assim. Todas as vezes, alguém, de alguma forma, quando impunha alguma coisa ou dizia opinião, era mais ou menos fazendo isso aqui em você. Isso te incomoda? Sim. Sim? Sim. Imagina alguém fazendo o tempo todo isso aqui em você. Sim. O seu comportamento até hoje, quando alguém fazia isso com você, era você fazer o quê? Qual que era o seu comportamento até hoje? É que você fazia o quê? Quando alguém fazia isso?
Acho que sair, assim. Exato. Isso que você fez até hoje criou um nível de energia dentro de você. Só que a sua energia, pelo fato de sermos homens, não é essa energia. A sua energia, quando alguém faz isso, provavelmente a sua vontade real não é de virar as costas e ir embora. Não. O que você quer fazer com o meu dedo? O que você quer fazer com a minha mão? Exatamente. Então imagina, a minha mão te incomoda? Sim. Então tira a minha mão daqui. Exatamente. Minha mão te incomoda? Sim. Tira a minha mão daqui. Exatamente. Exato. Tira a mão daqui. Exato. Isso. Exato. Você entende? Essa é a sua essência. A partir do momento que eu faço isso e tira minha mão e olha pra mim, isso é a sua postura. Você não precisa me atacar. Um homem masculino não é violento. Um homem masculino não fica batendo em outras pessoas, não sabe pra caçar confusão. Isso é um idiota, é um babaca. Toda vez que alguém fizer isso com você, qual que é a sua atitude a partir de agora? Exatamente. Você entende isso? Sim. Bom, primeiro eu queria fazer uma rápida reflexão sobre essa questão de coach, que é algo que eu já queria ter falado aqui no canal outras vezes, mas até agora eu não pude falar, mas vou falar um pouco aqui. Meus amigos, coach, gurus, livros de autoajuda e correlatos, todas essas coisas são tentativas de, ao invés de nós buscarmos curar nossas feridas, nós as abraçarmos e tentarmos de alguma forma nos conformar com elas. Por que eu digo isso? Todas essas coisas nada mais são do que um substitutivo relativo e bastante limitado da religião, daquilo que há de mais profundo na espiritualidade humana. Meus amigos, não existem fórmulas prontas para nada nessa vida. Tudo exige reflexão, profundidade e uma busca intensa por sua individualidade. No mundo da espiritualidade, principalmente, é assim que funciona. Então não adianta vir um sujeito, como vem muitas vezes os coaches, e hoje em dia existe coach para tudo. Coach para relacionamento, coach de masculinidade, como é o caso do vídeo, coach de feminilidade, coach de conquista daquilo e daquilo outro, de concurso. Até mesmo na esfera espiritual esses caras já têm entrado, já existe coach até espiritual. Então, livros de autoajuda, ou gurus, etc., todas essas coisas são meros substitutivos ou paliativos para essa busca profunda que as pessoas têm por conhecerem a si mesmas, mas de uma forma muito superficial e que acaba não resolvendo. O problema é que a gente vive numa cultura e numa sociedade tão consumista que as pessoas cada vez mais querem fórmulas mágicas e respostas rápidas para se resolverem pessoalmente, ou para ficarem ricas de uma hora para outra, ou para terem um crescimento espiritual fora do padrão. Meus amigos, desde o início dos primórdios da humanidade, esse tipo de coisa já tem sido transmitido a nós geração após geração. Só que a gente vive numa geração que não quer esses métodos que muitas vezes dão trabalho, muitas vezes exigem de nós uma postura que nós não estamos dispostos a adotar. Então, se você, por exemplo, é um cara que rejeita a religião, porque acha que isso é coisa de gente alienada, sabe? A busca pela espiritualidade humana é uma bobagem, mas ao mesmo tempo é um cara ficcionado em livros de autoajuda, ou tem um guru, seja ele o que for, um guru político, um guru, sei lá, dentro da sua área, ou então tem um coach, fica buscando esse tipo de serviço, você nada mais está fazendo do que buscando abraçar as suas feridas ao invés de curá-las. Então esse é um ponto que eu queria levantar aqui. Eu nunca falei a respeito disso, mas eu acho importante, porque realmente é um fenômeno que tem crescido cada vez mais, né? Livros de autoajuda estão entre os best-sellers sempre, e coaches cada vez mais de assuntos os mais diversos possíveis, né? Então isso é um exemplo de uma sociedade ou de uma cultura onde se abraça a ferida ao invés de tentar curá-la. Um outro exemplo que eu queria falar também agora especificamente sobre o conteúdo do vídeo é exatamente essa ideia de coach de masculinidade. Não vou nem entrar no mérito do que esse cara falou, eu não conheço, nem conheci esse tal de Wendell, não conheço também esse rapaz que participou desse trecho aí que foi captado de provavelmente uma palestra ou um curso que ele estava dando, mas o fato é, veja bem, coach de masculinidade. Meus amigos, em tese, quem é o maior coach de masculinidade que a gente precisa ter? Nosso pai. Então assim, repito, eu não conheço esse rapaz, não sei o histórico de vida dele, não sei se ele teve um pai presente ou não, ou embora, né, às vezes as pessoas tenham um pai presente fisicamente, mas tem um pai ausente efetivamente como pai, e às vezes o contrário, né, o pai não é presente fisicamente, mas é presente como pai. Eu não sei o histórico de vida dele, mas uma coisa para mim fica muito clara: esse rapaz teve um déficit de paternidade na vida dele, porque quem deveria estar fazendo por ele isso que esse coach está fazendo era o pai dele. Se ele realmente teve todo esse trauma e toda essa dificuldade de lidar com situações de enfrentamento desde a sua infância, como ele coloca no vídeo, então é exatamente porque
essa figura paterna esteve ausente. Agora veja bem, você não precisa ser nenhum especialista em psicanálise, conhecer a obra do Freud com profundidade, ou a do Jung, ou de qualquer outra pessoa que trabalhe essas questões todas, para entender a importância da paternidade. Então você vê que o pai exerce uma função fundamental na vida de uma criança, assim como uma mãe também. Mas você percebe que a nossa cultura hoje é o seguinte: não, vou buscar alguém então na ausência de um pai. Claro, nem todas as pessoas podem crescer com seu pai, por diversos motivos que não vem ao caso agora, mas então na ausência de um pai nós procuramos uma cura paliativa, que seria um coach de masculinidade, ou alguém que acabe tomando, às vezes, dessa figura paterna. Então isso é mais um exemplo de uma sociedade que busca abraçar a sua ferida ao invés de efetivamente tentar curá-la. Ao invés de nós realmente problematizarmos, para usar uma expressão que eu não gosto muito, mas que é muito utilizada hoje, a questão da paternidade, dos desafios e dos problemas que ela enfrenta, nós simplesmente temos buscado substitutivos, muitas vezes baratos e que efetivamente não resolvem o problema. E aí eu vou dar um exemplo agora para finalizar a reflexão desse vídeo aqui, que foi uma matéria que eu li há um tempo atrás e que eu vou colocar aqui para vocês, só a capa da matéria aqui com a chamada e o texto aí embaixo. Olha só como isso é exatamente o que eu acabei de falar aqui e aquilo que o Exupéry nos coloca lá no livro dele, na Cidadela. A ideia de que meninas que crescem sem um pai crescem mais empoderadas. Cara, sinceramente, que tipo de mensagem uma reportagem como essa, que se diz basear-se num estudo que foi feito numa dessas universidades, porque hoje em dia tudo que você usa a expressão especialistas dizem, parece que ganha uma autoridade fora do comum, mas que tipo de mensagem uma reportagem ou um estudo desse quer transmitir? Como eu acabei de falar, você não precisa ser nenhum especialista em psicanálise, nem um cara muito conhecedor, de forma profunda das relações sociais humanas, para saber o papel fundamental que um pai desenvolve na vida de uma criança, quer de uma menina, quer de um menino. Não estou dizendo aqui com isso que quem cresce sem um pai necessariamente vai ser uma pessoa incapaz de se desenvolver na vida, não é isso. Agora, obviamente vão existir sequelas, obviamente vão existir, sentimentos de falta e de pertencimento que essa pessoa não vai ter, e sim, ela vai ter que se esforçar um pouco mais para aprender a lidar com essas situações. Então talvez a gente realmente possa reconhecer que meninas ou meninos que crescem sem a figura do pai, talvez tenham que se virar de uma maneira diferente daquelas crianças que cresceram com o pai, com a mãe ali. Agora, isso definitivamente não pode fazer com que nós elevemos essa discussão a um status no qual a figura do pai ou a figura da mãe, quem sabe em outro contexto, sejam relativizados de modo que muitas vezes chegam a ser mesmo marginalizadas. Porque isso nada mais é do que buscarmos abraçar as nossas feridas ao invés de curá-las. Repito, eu não estou dizendo aqui que uma mulher ou uma menina que vai crescer sem um pai será traumatizada e incapaz para a vida, não é isso. Agora, afirmar que essa menina seria, por acaso, mais beneficiada do que uma outra que cresceu com um pai e com a mãe a acompanhando, isso é um exemplo crasso de uma geração que quer abraçar as suas feridas ao invés de curá-las. E por isso que nós somos uma geração cada vez mais adoecida, uma geração com pessoas cada vez mais problemáticas, embora nos gabemos de ser uma geração, repito, cada vez mais, que respeita a individualidade das pessoas, cada vez menos preconceituosa, só que ao mesmo tempo cada vez mais adoecida. Então, para finalizar essa reflexão, qual é o meu conselho para você, meu amigo? Jamais queira abraçar suas feridas, sejam elas quais forem, por mais que elas doam, por mais que elas te machuquem, procure sempre a cura, porque esse é o melhor caminho para a evolução espiritual, esse é o melhor caminho para o nosso desenvolvimento. Jamais busquem abraçar suas feridas, por mais que elas doam, por mais que elas machuquem, é melhor que elas cicatrizem e que nós aprendamos então a buscar a cura e a solução. Então eu queria amanhã, aproveitando o ensejo, que é domingo, desejar um feliz Dia dos Pais para todos os pais, que Deus realmente os ilumine e dê capacidade e inteligência para criar os seus filhos em um mundo cada vez mais complicado, um mundo cada vez mais complexo, uma geração cada vez mais que quer abraçar as suas feridas ao invés de realmente procurar curá-las. O meu desejo é para que Deus vos abençoe. Para esse vídeo então era isso, espero que ele possa ter gerado alguma reflexão e ajudado de alguma maneira. Se você gostou desse vídeo, considere inscrever-se aqui nesse canal, se você achar que isso possa ser útil para a sua vida, lembrando-se sempre de uma coisa: o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que Deus nos abençoe.